Graça e paz, meu nobre. Quero mais uma vez externar a minha satisfação, a minha alegria de voltar a ter contato com você através dessa plataforma digital e, na verdade, interagir com você por intermédio desta live, né? Estamos distantes, estou vendo aí a minha nobre amiga Raquel. Oh, que bom, Raquel, tê-la ligada conosco. Maicon, grande abraço, Maicon. Externando a minha alegria de, mesmo distante, poder ter contato com pessoas que a gente estima, que a gente ama, que a gente aprecia e que nos dá essa satisfação de estarem conectados conosco, né? O L. Meire Teixeira também está conosco. Também estamos vendo aí o Maico, já mandamos um caloroso abraço para ele. E estamos aguardando aí a sua carinha, meu lindo. Você que nos dá essa satisfação nessa noite, tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus e eu penso que certamente Deus falará aos nossos corações através da eficácia da sua bendita palavra. Então, dá o seu ar da graça aí. Estou vendo Josué, meu irmão, Josué Ribeiro, também assistindo a nossa live. Que bom! Muita gente aí da nossa família nos dando essa alegria. Tô vendo o Poli Raine, né, que está também conectadinho com a gente. Josimar César, meu nobre amigo Josimar, vascaíno, doente, né? Nós estamos orando para ele se converter dessa doença aí. Catiana, minha sobrinha, conectadinha conosco. Eliane, nossa digníssima esposa. Também o Gaspar Levi, meu nobre pastor Gaspar Levi, grande pregador. Que alegria, Levi, tê-lo aí conosco nessa live. Muito bom tê-lo, viu? E nós, gente, se pronunciar um tanto mais, a gente apressa para aproveitar o partilhamento da palavra que Deus já houvera colocado no nosso coração. Roberto Carvalhais também está aí nos dando essa alegria. Também temos a Eurenice Barbosa e todos vocês que estão aí conectados, também externando de onde é que vocês estão conectados, né? A cidade ou de repente o estado ou o país. Estou vendo aqui a Elioneide Ribeiro, minha filha, que está lá em Boston. Gaspar Levi está lá em Santa Catarina, Barriga Verde, cidade que eu amo, estimo muito os catarinenses. Nós temos a Cláudia, né, de Moraes, que está também aí nos prestigiando com a sua presença, e estou aguardando aí você dar o ar da graça. Enquanto isso, nós queremos dizer para você que você pode no Facebook, tá? Pode compartilhar dessa live com seus amigos que ainda não estão conectados conosco nessa noite, dizer para eles que já começamos, estamos ao vivo, tá? Como também da internet. Se você colocar lá @Samuel Ribeiro,
você já vai entrar aí no nosso canal no YouTube, tá? E você compartilhando, dando lá aquele toque, tá? Daquele sinalzinho, e isso vai possibilitar você de receber conteúdos novos, os quais nós estamos lançando. Falar em conteúdos novos, se você entrar na minha página, no canal, no YouTube, você vai encontrar uma série que estamos ministrando sobre fé e oração, tá? Fé e oração. E ministramos parte 1, parte 2, parte 3 e 4. E essa semana sai o 5º vídeo dessa série, o último vídeo dessa série Fé e Oração, porque estamos num tempo de pandemia, de quarentena, estamos diante aí de uma confusão generalizada no mundo, e eu penso que é hiper importante a gente atentar para aquela proposta bíblica feita pelo apóstolo Paulo, que a gente deve orar sem cessar, perseverar em oração, né? Essa é a arma que nós dispomos para combater o bom combate. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. E armas para a gente militar nesta milícia, de fato, não podem ser carnais, tem que ser espirituais, poderosas em Deus para destruição de fortaleza, né? Então a gente sabe que por trás de toda essa confusão que se generaliza no mundo inteiro, a gente sabe perfeitamente que tem uma ação aí malévola de Satanás, que tem a função tríplice de matar, roubar e destruir, e a igreja, que somos nós, somos aqueles que têm a arma certa nesse combate. Nós queremos mandar um abraço aí para o evangelista Valdenir Basílio, que nos dá a satisfação do seu contato. Também está conosco a Ana Maria, a Ana, lá de Austin, cidade onde nós pastoreamos lá uma igreja por 7 anos, quase 8 anos, tivemos na cidade de Austin, e nós mandamos um caloroso abraço aí para Ana, para o meu amigo Pio, na linguagem dos mais íntimos, né? Joadires, que Deus abençoe a família, tá bom? E você, meu nobre, tá faltando você dar o ar da graça, porque eu já quero ler o texto para a gente poder refletir sob o ponto de vista da Bíblia sobre paciência e imediatismo, né? É interessante que é um tema altamente sugestivo. Eu penso que tanto uma coisa quanto a outra está intrinsecamente relacionado com a praticidade de vida nossa, né? Então, paciência versus imediatismo. E eu queria que você compartilhasse aí, porque você deve saber muita gente que está sofrendo aí da síndrome da impaciência, que está sofrendo aí da síndrome do imediatismo, né? Aquela ideia de plantar hoje com perspectiva de colher ontem, quando na verdade a lei da semeadura tem 3 estágios, né? A gente planta, espera para depois colher. Então você que sabe de alguém que precisa ouvir essa palavra, que precisa se identificar com a vontade de Deus no contexto que nós estamos inseridos de pandemia, de quarentena e nesse desespero generalizado que tem tomado de assalto a sociedade do mundo inteiro, eu penso que é muito oportuno ministrar sobre esse assunto, e eu gostaria que quanto mais pessoas estivessem, seria melhor. Então, você pode fazer isso, compartilhando aí da live com seus amigos, na perspectiva de que a gente tenha uma maior assistência
E eu mando um caloroso abraço aí para Adriana Justiniano, que está também nos dando a satisfação da sua presença, do seu contato conosco nessa noite de terça-feira, né? Então, estou fazendo aqui um tempinho, querendo que você registre aí a minha página. Na minha página você entra lá, Samuel Ribeiro. Você já vai ao Samuel César Ribeiro. Você vai achar lá a minha página e o meu canal. Você entra lá, @Samuel Ribeiro, tá? E aí você se inscreve no nosso canal. Seria bom que você entrasse no canal, no YouTube, e desse lá o seu toquezinho, tá? Um sinalzinho que identifica que você quer receber novos conteúdos, os quais a gente está projetando para esse período que nós estamos em quarentena. Como já falei agorinha mesmo, tem uma série, gente, imperdível essa série sobre oração, tá? A gente desenvolveu essa praticidade de vida cristã fundamentada na oração, e o apóstolo Paulo, escrevendo na Epístola aos Romanos, ele disse que a gente não sabe orar como convém, né? E Tiago disse que a gente pede mal e não recebe, né? Então a gente precisa corrigir isso. A gente precisa corrigir. O canal é Samuel Ribeiro, tá bom? O canal é Samuel Ribeiro, @Samuel Ribeiro, tá bom? E enquanto a página, né, você acha lá nas nossas redes sociais, tá? Por favor, eu gostaria muito que você mantivesse aí essa relação conosco. Um grande abraço para a Cláudia, né, que está, já falamos dela aqui. Também a Adriana, já falamos dela aqui. E estamos aguardando só a sua presença, tá? O nosso canal está no YouTube, minha gente. Não se esqueça que você vai achar o nosso canal no YouTube, tá bom? Nós vamos ler o texto no qual a gente quer compartilhar com você dessa palavra, que está na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, no verso de número 12. O apóstolo Paulo disse o seguinte: alegrai-vos na esperança. Aí ele diz: sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Nós temos aqui pelo menos 3 verbos nessa passagem bíblica. Verbo alegrar, né? Alegrai-vos na esperança, tá? Depois nós temos o verbo sede, né? Sede pacientes na tribulação, e o verbo perseverar, perseverai na oração, tá? Então, o que nós queremos pegar desse texto é essa recomendação do apóstolo Paulo. Um abraço aí, José Ferreira. Um abraço, Marcelo Domeneghetti, lá em São Paulo, nobre amigo. Grande abraço, Eduardo de Oliveira. Também um grande abraço para Cristiane Ferreira, com certeza Cristiane lá em Boston também. Tá? Marcelo Domeneghetti, um grande abraço, companheira. Então, nós queremos pegar essa parte aí, sede pacientes na tribulação. E depois nós temos um outro texto compatível com esse, que está em Hebreus, capítulo 10, verso de número 36. Sirlene Ferreira, grande abraço, Sirlene. Capítulo 10, versículo 36 de Hebreus, está escrito assim: porque necessitais de paciência,
para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Você está entendendo, meu nobre? Primeiro, Paulo disse, sede pacientes na tribulação. Depois, o escritor da carta aos Hebreus está dizendo para mim, está dizendo para você, está dizendo para nós, está dizendo necessitais. Isso significa que eu necessito, você necessita, nós necessitamos. Necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A paciência, meu nobre, minha nobre, meu irmão e minha irmã, ela é sinônimo de perseverança, tá? Sinônimo de perseverança, sinônimo de resistência, constância. Essas palavras, tanto paciência, perseverança, resistência, constância, são palavras da mesma família vernacular, tá? São palavras que são sinônimas. E uma pessoa paciente é uma pessoa resistente. Uma pessoa paciente é uma pessoa constante, perseverante. É alguém que consegue, de fato, carregar uma determinada carga nos ombros na perspectiva de alcançar uma determinada meta ou prêmio, sem desistir, mesmo diante das necessidades da vida. Você está entendendo, meu nobre? Então, você faz uma autoanálise agora, tá? Um abraço aí para o Márcio Pimentel, que nos dá a satisfação de estar conosco, pastor Paulo de Oliveira, lá em Boston. Um grande abraço, pastor Paulo. Grande abraço aí para o Arthur, para a Manu, tá? Então, meu nobre, faz uma autoanálise neste momento, pessoal, e vê se você tem essa virtude chamada paciência. Para você dizer que tem essa virtude chamada paciência, você tem que ser perseverante. E a pergunta que eu te faço, você é perseverante? Grande abraço aí para o Lucas e Daiane Ribeiro, também para Isabel Souza e também para mim, Márcio Pimentel, né? Então, meu nobre, faz uma autoanálise, vê se você é paciente. Se você é paciente, automaticamente você é uma pessoa perseverante. Se você é paciente, você é uma pessoa resistente. Você consegue resistir circunstâncias adversas que afloram, que emergem na história da sua existência. Com essa resistência, você consegue atingir a sua meta. Você consegue atingir o seu alvo. Você consegue, se você é uma pessoa paciente, você é perseverante, você é resistente, você é constante. A inconstância, na verdade, ela anda na contramão da paciência. Você está entendendo? E tem muitas pessoas que começam algo e não terminam. Tem muitas pessoas que sofrem dessa patologia chamada inconstância, tá? Então, para você dizer que você é paciente, você precisa ser perseverante, você precisa ser resistente, você precisa ser constante, tá? Agora, se você é uma pessoa imediatista,
aquele tipo de pessoa que planta hoje e quer colher ontem, tá? Você ainda não entendeu a lei da semeadura, que na verdade ela se processa em 3 estágios. Primeiro, você planta. Segundo, você espera. Terceiro, você vai colher. Não tem jeito, essa lei é imutável, universal, absoluta. Você está entendendo? Agora, se você é uma pessoa imediatista, o imediatismo é sinônimo da impaciência, que é o antônimo da paciência. Uma pessoa imediatista é uma pessoa afobada. Ei! Vê se você faz uma autoanálise de si mesmo. Vê se tem alguma coisa que se identifique com você. Uma pessoa imediatista é uma pessoa afobada, é uma pessoa inquieta, é uma pessoa que vive constantemente preocupada, ansiosa, com semblante carregado, olho regalado, na expectativa imediata de que algo aconteça, dentro de uma perspectiva daquilo que ela espera, tá? Então, uma pessoa imediatista é uma pessoa afobada, uma pessoa inquieta, uma pessoa preocupada, é uma pessoa ansiosa, ela é apressada. Você já lidou com alguém assim, ou eu estou falando exatamente para alguém com essas características? Uma pessoa apressada e até mesmo precipitada. E toda pessoa precipitada é imprudente. Você está entendendo? O impaciente, ele muitas vezes abandona um emprego porque ele é afobado. Ele abandona um emprego porque ele é apressado. Ele, claro, não tem paciência de esperar a coisa acontecer. Ele entrou ontem e já quer colher hoje. Você está entendendo? Quero mandar um abraço aí para a Luci Braga, que está conosco, Joel Stevens, a Sônia, lá de Boston também. E um grande abraço para a Sônia, que está conosco. Então, meu nobre, uma pessoa impaciente, ele é precipitado, ele é imprudente. Muitas vezes ele faz um negócio que ele vai se arrepender amanhã, afobado, entendeu? Precipitado. Ele toma esse tipo de atitude. É só você lembrar do caso de Esaú, que chegou em casa com fome, Jacó estava fazendo um guisado de lentilha, e ele apressado, afobado, agoniado, entendeu? De forma imprudente, abdica-se do seu direito de primogenitura só por causa de um prato de lentilha. E toda pessoa afobada depois vai se arrepender na frente e é tarde. A Ivanilda Teixeira, um grande abraço, um abraço no Daniel aí também, Ivanilda, tá bom? Um grande abraço para Débora, que está conosco também. E estou vendo aqui a Eliana Monteiro, grande abraço também por estar conectada conosco. Então, uma pessoa, o caso de Esaú. Esaú, ele troca, na verdade, a bênção da primogenitura por um prato de lentilha, e diz a Bíblia que quando ele se recompõe, que a poeira assenta, ele correu atrás desse direito e a Bíblia diz que ele perdeu a bênção. Você está entendendo? Então, queria que você fizesse uma autoanálise, se você é paciente ou se você é imediatista. Recapitulando, uma pessoa paciente é uma pessoa perseverante. Uma pessoa paciente é uma pessoa resistente. Uma pessoa paciente é uma pessoa constante, tá? Agora, uma pessoa
imediatista, ela é impaciente, ela é afobada, ela é inquieta, ela é preocupada, ela é ansiosa, apressada, precipitada, ela é imprudente. Então, você faz uma autoanálise nessa live dessa noite, se você não está sofrendo aí da síndrome da impaciência ou da síndrome do imediatismo, ou se você desfruta da satisfação de ser uma pessoa paciente, tá certo? Um grande abraço aí para Deise Gomes, que está ligadinha com a gente, Gilmar Luiz. E nós não podemos, só que a gente não pode confundir, guarda isso, nobre, não podemos confundir paciência com passividade, porque tem gente passiva, tem gente que vive numa verdadeira inércia, ela tem falta de iniciativa. Algumas dessas pessoas são até preguiçosas, você está entendendo? E aí, essas atitudes que elas desenvolvem, alguém pensa que elas são pacientes, mas elas perdem muitas oportunidades na vida por causa da inércia, por causa da passividade, por causa da falta de iniciativa. E isso não é sinônimo de paciência. Você está entendendo, meu nobre? De maneira que essa virtude chamada paciência, que o escritor da carta aos Hebreus disse que eu preciso, que nós precisamos dessa virtude, que você precisa, pois ele disse, necessitais de paciência. Ah, escute isso, nobre. Eu necessito, você necessita, porque se a gente não tiver a paciência, a gente vai ser impaciente. Se a gente não tiver a paciência, a gente vai ser imediatista, a gente vai ser afobado, precipitado, preocupado, ansioso, imprudente. Você está entendendo? Por isso que ele disse, necessitais de paciência. E é interessante que talvez eu esteja falando para alguém que esteja enquadrado nessa passagem bíblica. Olha o que ele diz no restante do texto. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, olha que coisa, talvez você nunca parou para pensar nisso, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quem é que não tem promessa? Eu tenho promessa, você tem promessa, todos nós desfrutamos do privilégio de ter promessas. Grande abraço aí para o Gilmar Luiz, grande abraço aí para o Dom, que nos dá também alegria, Dom Elias, tá? De maneira que ele diz, necessitar de paciência para que depois, só depois, tá? Que eu faço, que você faz, a vontade de Deus, é que a gente alcança promessa da parte de Deus. E tem muita gente que está reclamando, que acha que Deus o esqueceu. Tem muita gente que está magoada, triste, aborrecida, mas a Bíblia diz que Deus não é o homem, não é o filho do homem, para que minta ou se arrependa, tá? Se ele prometeu, ele é fiel para fazer cumprir, tá? Grande abraço para o Jude Santana, para o André Luiz, que está nos dando alegria, o Nivaldo também, que nos dá alegria, de maneira nobre, que tem muita gente assim contristada, consternada, porque tem promessa da parte de Deus, mas a promessa aparentemente não se cumpre nunca. E por que não se cumpre? Você nunca parou para fazer uma autoanálise por que a promessa de Deus não tem se cumprido na sua vida. Por quê? Porque
o texto está dizendo que só depois, escute isso, só depois que eu e você fizermos a vontade de Deus, é que a gente vai alcançar a promessa. Se você se incompatibiliza com a vontade de Deus, você retarda a promessa. Uma promessa que era para se cumprir hoje na sua vida, vai se cumprir mais para frente, na história da sua existência, pelo fato de você não interagir com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E ele pré-estabeleceu a sua vontade para mim, para você, tá? E aí o escritor diz, necessitar de paciência para que depois de houverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Só que a gente, quando sofre da impaciência, a gente fica afobado, a gente fica apressadinho, a gente fica imprudente, precipitado, e aí a gente chuta o balde, numa linguagem dessa popular, porque a paciência, ela é, na verdade, como se fosse, a paciência é como se fosse uma senha. Aí eu vou te dar aqui um ponto extraordinário para você entender isso. A paciência é como se fosse uma senha para que você desfrute de uma vida cristã bem-sucedida. Em que aspecto? Vou te mostrar isso. Por exemplo, você tem uma conta bancária, não tem? De repente, na sua conta, você tem um bom saldo, tem lá uma boa quantidade de dinheiro, não é verdade? Mas se você perder a senha da sua conta, automaticamente você vai ter dinheiro na conta, mas vai passar por contratempo, por revés, por turbulência, por adversidade, por contratempos. Por quê? Porque você perdeu a senha. Você está entendendo? E a mesma coisa, eu e você, nobre, temos uma conta no banco de Deus. Eu e você temos uma conta no banco de Deus. Você está entendendo? Nessa conta está recheada de promessas da parte de Deus para me abençoar, para abençoar você, para abençoar a sua família, para abençoar a sua saúde, para abençoar a sua vida financeira, para abençoar, entendeu, os seus projetos, sonhos e ideais. Só que acontece que se você não tem a senha para entrar na conta e sacar o que você precisa, você vai viver uma vida frustrada, embora tenha saldo na sua conta. Então, a paciência é a senha para uma vida cristã bem-sucedida. E você quer ver isso? Vou te mostrar na epístola de Tiago, no capítulo 5, no verso 10 ao 11. Tiago diz assim, meus irmãos, está falando para mim e para você, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência. Escute, interessante você anotar o que eu estou te dizendo. Não tem como você ser paciente sem interagir com a aflição. Você está entendendo? Aflição e paciência, elas interagem entre si. Então ele diz assim, meus irmãos, tende por exemplo de aflição. Um abraço, Daniel, grande abraço. Pastor Paulo Moura, grande abraço, nobre companheiro, tá? Também o Josué, o apóstolo Cerqueira, que é isso, rapaz, meu amigo lá em Newark, na América, um grande abraço, nobre companheiro. De maneira, nobre, que você tem uma conta no banco de Deus, essa conta está recheada de promessa da parte de Deus, mas para você entrar na sua conta e sacar essas promessas, as quais Deus já houvera te feito, você precisa da senha para entrar na conta bancária que está aberta diante de Deus, tá?
Um grande abraço para Edilane. Oi, Edilane. Um grande abraço aí para o meu amigo Anderson. Tá? Pedro Borges. Grande abraço, companheiro. Grande abraço aí para o Pedro Borges. Também para, já falamos aí a Ediane, que está nos dando a alegria também. Que Deus abençoe vocês. De maneira que, para entrar na sua conta, você precisa da senha. E no aspecto espiritual, a paciência é a senha para entrar na conta aonde está depositado as nossas promessas. Por isso o escritor da carta aos Hebreus diz: necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você está entendendo? Alcanceis a promessa. De maneira que eu preciso. Aí ele diz assim, meus irmãos, Tiago capítulo 5, verso 10 ao 11. Meus irmãos, tomai por exemplo de, número 1, aflição. Tá? Número 2, de paciência. Aí ele diz aqui, os profetas que falaram em nome do Senhor. Então, profeta que é profeta tem que interagir, conviver com a aflição. E Jesus foi clássico em dizer, no mundo tereis aflição. Só que o salmista vem e diz, muitas, não são poucas, são as aflições do justo. Só que tem um detalhe, tanto Jesus disse, tem de bom ânimo, quanto também o salmista disse, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livrará. Você está entendendo? Então, não tem como desenvolver uma vida cristã dentro dos parâmetros exarados nas Escrituras Sagradas, alienado do sofrimento, da aflição. Por isso ele diz, meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Olha aí de novo a palavra sofrimento. Eles são bem-aventurados. Bem-aventurados significa feliz, bem-sucedidos. Tá? Que falaram em nome do Senhor. Tá? Aí ele diz assim, ouviste qual foi a paciência de Jó? Ouviste qual foi a paciência de Jó? Viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Se você se reportar a vida de Jó, Jó passa por intempéries que assopraram com ímpeto sobre a sua vida. Assoprou, número 1, sobre a sua família, perdeu 10 filhos. Número 2, assoprou sobre as suas finanças. Perdeu 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 7.000 ovelhas, perdeu servos e servas, perdeu status de ser o cara mais rico do Oriente. Então, primeiro, ele sofre intempéries na família, nas finanças, sofre intempéries na saúde. Ficou com câncer. Da planta dos pés a praticamente ao último fio de cabelo dele. Tá? E ele sofre intempéries nas suas convicções de caráter religioso, quando a mulher dele diz para ele, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa esse Deus e morra. Agora veja, meu nobre, quanto que é importante a paciência. Por isso o escritor da carta aos Hebreus diz, necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, Jó consegue, através da paciência, fazer a vontade de Deus. Tá? Fazer a vontade de Deus diante de uma crise na área da família, diante de uma crise financeira, diante de uma crise na saúde e diante de uma crise nas suas convicções de caráter religioso. Aí, o escritor diz, depois que houver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
E aí o apóstolo Paulo, em Romanos 12, verso 12, disse: alegrai-vos na esperança. Uma pessoa impaciente, praticamente uma pessoa sem esperança, porque ela é afobada, ela é precipitada, ela é imprudente, ela é apressada. Então ele disse: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na tempestade, na crise, no vento contrário, nas adversidades, nos contratempos, nos reveses, nas turbulências. Sede pacientes na tribulação. E aí, para ser paciente na tribulação, ele diz: perseverai em oração. Uma pessoa impaciente não tem capacidade de perseverar em oração. Você está entendendo? Aí o escritor, o Tiago, diz assim acerca de Jó: ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. Deus deu a ele tudo em dobro, meu nobre. E Jó morreu farto de dias, rico e honrado. E ele é um referencial na Bíblia, para mim e para você, de que a gente precisa dessa senha. Hello, guarde isso. Qual é a senha, pastor Samuel? A senha é paciência, porque você tem uma conta no banco de Deus, onde estão depositadas todas as suas promessas, todas as promessas que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a sua vida financeira, para a sua saúde. Todas as promessas que Deus tem para a sua vocação, para a sua chamada ministerial, está nessa conta no banco de Deus. Só que para você acessar a conta, você precisa, nobre, você precisa dessa senha chamada paciência. Viu, José? Você precisa, viu, Rosilane, minha sobrinha, você precisa dessa senha. Nilson Souza, você também precisa dessa senha. Você está entendendo, meu nobre? De maneira que aí você vê o fim que Deus deu a Jó. Agora, guarde um detalhe, nobre. Nós precisamos entender que essa virtude chamada paciência, que é uma virtude que eu vou te dizer com sinceridade, a maioria de nós tem que cultivá-la. Eu vou usar essa expressão novamente. Tem que cultivá-la. Porque se você não cultivar a paciência por intermédio de uma autodisciplina, tá? Ideilde, grande abraço, está conosco também, o nobre pastor Paulo Moura, tá? E um grande abraço para essa gente maravilhosa que mantém aí o contato com a gente. Se você não cultivar, guarde, nobre, se você não cultivar a paciência, ela vai ser gerada em você. Porque você tem uma conta bancária onde estão depositadas promessas de Deus para a sua vida. E o interesse de Deus é que essas promessas se cumpram na sua vida. Deus não tem interesse que a sua conta fica recheada lá no banco dele. O interesse dele é que você use a senha para sacar as promessas que Deus tem na sua vida, com o objetivo de que você viva a vida que Jesus disse que veio trazer, uma vida com abundância para mim e para você. Você está entendendo? Ô, meu nobre amigo Rubens Silva, que alegria, companheiro. Grande abraço aí para minha amiga Doris. Grande abraço, saudades, hein, companheiro? Deus te abençoe. Então, meu nobre, o interesse de Deus é que você entre na sua conta bancária, no banco de Deus, para sacar as promessas
que Deus reservou para a sua vida, só que essas promessas serão sacadas através dessa senha chamada paciência. Aí você diz, mas pastor, eu sou impaciente, pastor, eu sou afobado, eu sou apressado, pastor, eu sou precipitado, eu sou imprudente. Eu sofro dessa síndrome que o senhor está falando, chamada imediatismo, pastor. Eu sofro dessa síndrome. De maneira que você está dizendo para si mesmo. E aí, como é que eu resolvo isso? Você tem duas alternativas. Alternativa número 1. Você tem a alternativa de cultivar por uma autodisciplina. Deus te deu capacidade para isso. Cultivar por intermédio de uma autodisciplina. Tá? Quero mandar um abraço aí para Eliane de Oliveira, que também está conosco. O Gilmar Luiz, grande abraço para vocês. Então você tem que, na verdade, cultivar por uma autodisciplina. Deus nos deu essa capacidade, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Você está entendendo? Essa é a alternativa número 1. Agora, a alternativa número 2 é que se você não cultivar por intermédio dessa autodisciplina, como Deus tem interesse de que as promessas se cumpram na sua vida, e as promessas estão no banco dele, reservada para você, e você não tem a senha, Deus vai gerar essa senha em você. E como que ele gera, pastor? Essa senha, essa virtude chamada paciência, para aqueles que não a cultiva por intermédio de uma autodisciplina, ela é gerada por meio do sofrimento. E isso foi Paulo quem escreveu aos Romanos, no capítulo de número 12, ele diz assim, não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Oh, Paulo, que negócio é esse? Se gloriar na tribulação, se gloriar no sofrimento, se gloriar na angústia, na dor. É isso que ele está dizendo. Não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, experiência. Você está entendendo, nobre? Isso fala de que uma pessoa imprudente, na verdade, ela é uma pessoa, como já disse aqui, afobada, apressada, precipitada. É uma pessoa imprudente, né? Impaciente, a pessoa impaciente, imediatista. Por quê? Porque lhe falta maturidade cristã. Você está entendendo? Lhe falta maturidade cristã. E essa maturidade, ela vem dentro dessa cadeia aqui. Ele está dizendo aqui, também nos gloriamos na tribulação. Por que, Paulo? Você se gloria na tribulação. Ele diz, eu estou sabendo que a tribulação produz paciência. Por isso eu me glorio na tribulação, porque se eu não consigo cultivá-la por meio de uma autodisciplina minha para tê-la, Deus vai permitir determinadas coisas ruins que não fazem parte do meu programa, do meu schedule, que não fazem parte do meu cardápio, do meu menu, na minha vida, com o objetivo de que essas tribulações produzam em mim essa virtude chamada paciência. E essa virtude chamada paciência vai me levar a ser um indivíduo, levar você, meu nobre, ser experiente. E na sua experiência, você não vai ser mais afobado. Você não vai ser mais precipitado. Você não vai ser mais apressadinho, apressadinha. Você não vai ser mais nervosinho, nervosinha. Você está entendendo, meu nobre? Você não vai ser mais.
E aí, a paciência vai gerar em você experiência, a ponto de você agora entender que por intermédio da paciência você vai ter uma vida cristã bem-sucedida na história da sua existência. Você está me entendendo, meu nobre? De maneira que a paciência ela é uma virtude. E por isso que o escritor da Carta aos Hebreus diz: vocês necessitam de paciência. Não tem branco, negro, alto ou baixo, rico ou pobre, culto ou analfabeto. Essa virtude não se aprende num laboratório, não se aprende num curso universitário, num curso teológico. Não. Você tem que cultivá-la por intermédio de uma autodisciplina pessoal. Se você não faz isso e negligencia essa oportunidade, aí ela será gerada. De qualquer jeito ela será gerada. Será gerada em você por meio da tribulação. Você está entendendo, meu nobre? De maneira que essa virtude é gerada em nós por meio da tribulação. Por isso que Tiago, escrevendo na epístola dele, no capítulo 1, no verso 3 e 4, Tiago diz assim: meus irmãos, tende motivo de grande gozo ao passardes por provações. Paulo disse para mim e você se alegrar na tribulação. Quem é que se alegra na tribulação? Escute, meu nobre. Quem de nós é capaz de se alegrar na tribulação? A gente fica nervosinho, apressado, afobado, louco para sair da tribulação. Agora veja o que Tiago diz. Meus irmãos, tende motivo de grande gozo ao passar por provações, que é sinônimo de tribulação. Aí ele diz: sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a paciência, que está no texto como sinônimo de perseverança. Você está entendendo? Ora, tá? Por quê? Ora, ela deve terminar a sua obra. Tá? Ela deve terminar a sua obra para que eu e você sejamos maduros. Três coisas: maduros, completos, sem falta de coisa alguma. Então, se você, meu nobre, está passando por tribulação agora, nessa quarentena, nessa pandemia, falar em pandemia, estamos em quarentena e não tem nada melhor para testar se você é paciente ou imediatista do que uma quarentena, né? Onde você está circunscrito, confinado, restrito a um determinado espaço, sem a liberdade que você tinha outrora, e aí aflora quem você é. Se você é imediatista, você quer tomar atitudes precipitadas. Se você é imediatista, você está afobado, ansioso. Quando acaba isso? Meu Deus, não aguento mais, né? Se você é imediatista, você muitas vezes é imprudente. As recomendações que são feitas aí pelo Ministério da Saúde, você quebra regras, porque você é imediatista. Você está entendendo? Mas, se você é paciente, você fica na sua, perseverando, como disse Paulo, na oração, se alegrando na esperança e sendo paciente na tribulação. Entendeu? De maneira que é interessante que ele diz que a provação, a prova da nossa fé desenvolve a perseverança, desenvolve a paciência, porque através da paciência nós vamos ser maduros,
completos, sem falta de coisa alguma. Quando a gente chegar nesse estágio, aí a gente se identifica plenamente com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e aí você vai alcançar a promessa. Você está entendendo, meu irmão? É só você analisar no Antigo Testamento, você vai ver, por exemplo, que o Isaac desfruta do privilégio de ser neto do pai na fé, Abraão, tá? Não apenas neto, mas era neto do amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Terceiro, ele é chamado de filho da promessa. Ou seja, ele não é neto, ele é filho, né? Filho de Abraão, propriamente dito, né? Falei neto, mas é filho de Abraão. Ele é filho do pai na fé, filho do amigo de Deus, desfruta do privilégio de ser filho da promessa, contrai matrimônio com Rebeca, e a promessa estava condicionada, a promessa que Deus fez a ele. A promessa estava condicionada ao ventre de Rebeca, que precisava ter a madre aberta para procriar, porque era através dele que Abraão seria pai de uma grande nação. Você está entendendo? Só que quando ele contrai matrimônio de Rebeca, mais ou menos como ele dissesse para Rebeca, vai para a rede, Rebeca. Vai para a rede, fica lá tranquila, balançando na rede, porque eu sou filho da promessa, sou filho do pai na fé, sou filho do amigo de Deus, fica tranquila. Só que a Rebeca vai no médico no outro dia, e o médico, depois de diagnosticá-la, diz, dona Rebeca, lamento informá-la que a sua madre está fechada, a senhora não procria, a senhora não gera filhos. E sabe o que o texto diz? O texto diz que Isaac casou com 40 anos. Hello, vou repetir. Isaac casou com 40 anos. Tá? Sabe quando é que a promessa se cumpriu na vida de Isaac, nascendo Esaú e Jacó como seus filhos, filho dele de Rebeca? Só quando ele estava com 60 anos. Hello? Eles esperaram 20 anos. Mas eles ficaram de braços cruzados, sentado passivamente, inerte, esperando a promessa se cumprir? Não, eles perseveraram em oração. Oraram, o texto diz que eles oraram 20 anos. Aí você vai e encontra José, com 17 anos, sonhando que os feixes dos seus irmãos se inclinam diante do dele, sonhando que lua, estrelas, sol, tudo se inclina diante dele. Ele está com 17 anos. Mas sabe quando é que a promessa foi se cumprir? Quando ele tinha 30 anos. Foi que ele colocou no dedo o anel de Faraó para ser primeiro-ministro do Egito. Você está entendendo? Ele esperou 13 anos. Isaac esperou 20 anos. Você está entendendo, meu nobre? Samuel, grande abraço, Samuel Costa. Sobrinho também, Ceia. Que alegria tê-la conosco. Alice Teodora. Bom tê-la conosco também. De maneira, meu nobre, que Isaac espera 20, José espera 13 e o Caleb? Ele disse que quando recebeu a promessa estava com 40. Só com 45 anos depois que ele toma posse da promessa. Você está entendendo, meu nobre? Davi recebe a unção de rei por intermédio de Samuel, imaginou que ia sair do deserto onde ele apacentava as poucas ovelhas do seu pai, porque tinha unção de rei, que nada, ficou cheio de carrapicho no deserto ainda por um período de 20 anos para sentar no trono, meu nobre.
Então, paciência significa interagir com o verbo esperar. E eu tenho dificuldade de esperar. Nós temos dificuldade de esperar. Já notou? Você está no trânsito, o sinal está vermelho, você para atrás dos outros carros, o sinal fica verde, se o indivíduo da frente demora 5 segundos para sair, você está com a mão na buzina, mostrando a sua impaciência. Porque você é apressadinho, você é afobado, você é precipitado. Mas depois que haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deixa eu te falar, meu nobre, por isso que eu necessito dessa virtude. Você necessita dessa virtude. Muitas coisas ainda não ocorreu na minha, ainda não ocorreu na sua vida, exatamente por falta da senha. Mas essa noite é noite de você tomar posse dessa senha. Um grande abraço, Cíntia, ou Kátia, que está conosco também, ligada, Dilson de Oliveira, grande abraço, tá? Que Deus abençoe vocês que estão conosco aí nessa live dessa noite. Bom tê-los conosco, tá? Então, meu nobre, fechando o assunto dessa noite, aí o apóstolo Pedro fez uma recomendação interessante que eu queria chamar a sua atenção. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 e 13, o apóstolo Pedro diz assim: amados, está dizendo para mim e para você, está dizendo para nós, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Hello! Por que você está estranhando essa dificuldade? Esse vento contrário que está soprando com ímpeto sobre a sua vida. Por que você acha, né? Diz assim, eu não merecia passar pelo que eu estou passando. Hello! Primeiro, Paulo disse, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Paulo disse, alegrai-vos na tribulação, porque a tribulação produz paciência. Terceiro, Tiago disse, tende motivo de grande gozo, passardes por provações. Então, para de reclamar, meu nobre, minha nobre, dessa provação que você está inserido, porque o apóstolo Pedro está pedindo para não estranhar, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, ainda diz assim, como se coisas estranhas vos acontecessem. Aí, novamente, ele corrobora com Paulo, corrobora com Tiago, ele diz assim, alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vós regozijeis e alegreis. Hello? Estou sendo entendido, meu nobre? Será que essa palavra pode alterar processo na sua postura comportamental a partir dessa noite? E, finalmente, eu quero te dar o resultado na vida de uma pessoa paciente, de uma pessoa perseverante, de uma pessoa resistente, de uma pessoa constante. São essas virtudes que você precisa cultivá-la, porque se você não cultivá-las, elas serão geradas em você por meio de alguma tribulação que Deus vai prover na sua vida, porque você tem uma conta recheada de promessas e o interesse de Deus é que essas promessas sejam viabilizadas na sua vida o mais rápido possível. Grande abraço, Jonatas, que nos dá também a satisfação da sua presença. Finalmente, uma pessoa paciente, ela desfruta do cumprimento de promessas na história da sua existência.
E eu quero afirmar para você que as promessas de Deus só serão viabilizadas na sua vida se você desenvolver essa virtude. Ou então, meu irmão, você suportar as provações e tribulações, as quais Deus permitirá na sua vida, numa perspectiva de que você possa desfrutar do que Ele já reservou para a sua história. Então, finalmente, quero deixar para você o Salmos 40, verso do 1 ao 3, quando o salmista Davi, que eu acabei de afirmar que esperou 20 anos para o cumprimento de promessas na sua vida, ao que escreveu Davi no Salmo 40. Esperei, ao verbo esperar aí. Não tem como desfrutar de promessas da parte de Deus sem relação, sem interação com o verbo esperar. A gente, na verdade, está sofrendo a influência. Se a gente não está com a síndrome do imediatismo, a gente está sofrendo da influência do imediatismo na perspectiva de plantar hoje, com ideia de colher ontem. Quando, na verdade, a lei da semeadura tem 3 estágios. Primeiro, se planta. Segundo, ao verbo esperar, espera. Terceiro, é que se vai colher. E aí o salmista diz assim, esperei. Alguém pergunta para ele, e aí, Davi, como que foi esse processo de espera na sua vida? Aí ele vai responder, esperei com o quê, Davi? Com paciência. Por quê, Davi? Porque a paciência é a senha. Eu tenho uma conta bancária com promessa da parte de Deus no céu. E para mim tomar posse da promessa, eu tive que esperar com paciência no Senhor. E o que é que ele fez por você, Davi? Aí ele diz, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Fez mais o que, Davi? Tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo. Eu não tinha equilíbrio. Eu estava desequilibrado no lodo. Você está entendendo? Me tirou de um charco horrível, de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre a rocha firme. Firmou os meus passos. Aí ele termina dizendo, e pôs um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Então, estou te dando a senha, meu nobre. Deus permitiu você passar por essa quarentena, porque talvez se você não tivesse em quarentena, você não estaria agora me ouvindo. Você vinha de uma vida envolvido num ativismo descomunal, indescritível. Aí Deus permitiu a quarentena, e a quarentena, de alguma forma, você está se autodisciplinando por si mesmo, ou ela vai acabar gerando em você essa virtude que vai possibilitar Deus de inclinar o seu ouvido para o seu clamor. Deus vai te tirar de um lago horrível, de um charco de lodo. Deus vai pôr os seus pés na rocha. Deus vai pôr os seus pés na rocha, vai firmar os seus passos, vai colocar um cântico nos seus lábios. É o cântico da vitória, tá? E um hino na sua boca. Você vai cantar o hino da sua vitória, e muitas pessoas que te conhecem, que não acreditam no teu potencial, que não acreditavam que você galgaria os seus ideais, a realização dos seus sonhos, atingiria o alvo, a meta, tá? Diante dessa carga difícil
que você carrega, muitas pessoas verão e elas vão temer e passarão também a confiar em Deus por intermédio do seu testemunho. Tá bom, meu nobre? Toma posse dessa palavra e não fique com ela só para você, não. Pega essa live e compartilha nas suas redes sociais com o objetivo de que outras pessoas ouçam o que você ouviu, tá bom? Entra lá na minha página, querido. Quero tê-lo interagindo mais comigo, tá? Pelo menos uma vez por semana, às terças-feiras, nós vamos estar juntos numa live. Você está entendendo? E eu queria que você interagisse comigo na minha página, consultando o conteúdo do meu material. Tá? Disponho lá dos vídeos que já falei aqui sobre oração, uma série, e para quem precisa de paciência, uma série falando sobre fé e oração. Estamos no vídeo de número 4, essa semana sai o de número 5. Então entra na minha página e, por favor, acesse o meu canal no YouTube, @SamuelRibeiro. Acessa lá e deixa lá o seu sinalzinho, inscreva-se no canal. Poxa, vai ser muito bom e você vai me ajudar nessa missão que Deus me delegou de compartilhar sempre com você de uma palavra da parte de Deus, tá bom? Nós vamos fazer uma oração. Eu sei que tem muitos passando por contratempo, por reveses, por adversidades. Tem muitos que estão aflitos com algum parente já acometido por esse vírus de enfermidade que entrou no corpo de algumas pessoas e estão internadas, hospitalizadas. E nós vamos levantar um clamor pela nossa pátria, porque a Bíblia fala para que façamos deprecações, oração, intercessão e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por aqueles que estão em eminência, para que vivamos uma vida quieta e sossegada. Porque o prazer de Deus é que nenhum homem se perca. Por isso eu quero que você junte a mim agora. Feche os seus olhos aonde você está aí, no seu lar, e clama comigo neste momento. Pai, no nome precioso de Jesus de Nazaré, pela fé na intrepidez do sangue expiatório, por este novo e vivo caminho que com o véu da carne de Cristo, que foi rasgado de alto a baixo no Calvário, se nos abriu, nós entramos agora perante o trono da graça para alcançar a tua graça, para alcançar as suas misericórdias, para sermos socorridos em tempo oportuno. Deus, em nome de Jesus, nos dá graça para cultivar essa virtude chamada paciência, porque necessitamos dela. Senhor, oramos diante das tribulações que produzem paciência, com a finalidade de que nos dê graça, para que possamos, na verdade, ter essa virtude a qualquer preço para tomar posse das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. É a nossa oração no precioso nome de Jesus de Nazaré. Aí na tela, meu nobre, você está recebendo aí uma notificação na qual você pode me seguir por intermédio deste link que está aí, ó, deste link que está aí na sua tela, tá? E é só você entrar lá no canal do YouTube, tá? youtube.com/Chanel. Tá aí na tela, fica fácil para você acessar, tá bom? E inscreva-se lá, porque vai aumentar aí o nosso número de inscritos, e isso é muito benéfico para o nosso ministério, tá bom, meu querido? Quero externar a minha gratidão
pela sua paciência e atenção até o presente momento. Um grande abraço, Deus os abençoe, até a próxima live, se Deus assim nos permitir. Tá bom, nobre? Grande abraço, Deus abençoe todos.